Salve, salve pessoal, é uma honra estar aqui com vocês para mais uma aula de História do Brasil. O tema da aula de hoje é o governo de Juscelino Kubitschek, que vai de 1956, especificamente no dia 31 de janeiro, até 1961. Vamos nessa? Vamos entender um pouquinho? Bom, para a gente falar do governo especificamente de Juscelino Kubitschek, nós precisamos entender um pouco como é que foi a chegada do Juscelino até o poder, né? Nós precisamos lembrar que no meio das eleições para a presidência da República do Juscelino Kubitschek, nós tínhamos em curso, né, um presidente que não foi eleito como presidente governando o país. Esse presidente era o Café Filho, que assumiu no lugar do Getúlio Vargas, que tinha cometido suicídio. Vocês se lembram também que a UDN tinha preparado uma espécie de tentativa de golpe de Estado para tentar assumir o Brasil longe das eleições, né? A UDN, que já havia perdido 2 eleições, tentou ganhar o comando do país meio que num golpe de Estado. Mas a carta testamento do Getúlio colocou panos quentes nessa tentativa de golpe de Estado e, consequentemente, o golpe não rolou da forma como a UDN tinha preparado. Quando o Juscelino Kubitschek passa a disputar a eleição, né, e essa eleição é feita contra um ex-tenentista aí chamado Juarez Távora, representando a UDN, o Juscelino do lado do PTB e do PSD, e o Juarez Távora representando a UDN, eles passaram a fazer uma disputa, né, eleitoral, e essa disputa eleitoral levou à vitória de Juscelino Kubitschek, mas com uma margem pequena de diferença dos votos. Isso fez com que a UDN entrasse numa espécie de justiça eleitoral da época para provocar a recontagem dos votos, pedindo uma nova eleição. Isso gerou um clima de insegurança institucional, um clima de muita disputa, de acirramento político, e essa disputa vai fazer com que quase o Juscelino não assuma o comando do país no dia 31 de janeiro de 1956. E eu digo para vocês por quê. Especificamente, quando a UDN cria esse clima de instabilidade, de tentar governar o Brasil de qualquer custo, né, criando uma sensação de ilegitimidade eleitoral na eleição que teve PTB-PSD de um lado e a UDN do outro, né, trouxe, consequentemente, aí, um clima para acirramento de ânimos, especificamente lá. E o que vai acontecer? O presidente então da República, né, que ia cumprir o restinho de mandato até entregar a faixa presidencial para o Juscelino, era o Café Filho. E o Café Filho indicou ali, né, que ele estava tendo um ataque cardíaco, uma espécie de ataque cardíaco, e precisou ser afastado. Consequentemente, quem iria assumir era o presidente da Câmara, chamado Carlos Luz. Esse Carlos Luz era um cara muito próximo da UDN, né, que havia perdido a eleição, e do Carlos Lacerda, que fazia uma grande oposição aos getulistas. E esse Carlos Luz tentou criar, de certa forma, um terreno fértil para que o golpe de Estado pudesse acontecer. No entanto, o que eles não esperavam era que um general do exército chamado Henrique Lott, tido como legalista, ou seja, aquele general que queria cumprir a Constituição, decidiu colocar os tanques na rua no Rio de Janeiro e forçar o Carlos Luz a entregar o comando do país para alguém que pudesse respeitar as regras constitucionais e entregar, consequentemente, a faixa presidencial no dia 31 de janeiro de 1956 ao Juscelino Kubitschek. O Carlos Luz, então, constrangido com a situação e forçado com a situação, né, vai entregar o cargo aí para o presidente do Senado, chamado Nereu Ramos. Esse sim, então, que tinha aí uma proximidade com o JK e, consequentemente, entrega a faixa para o JK. E aí, então, nós vamos ter o início do governo do JK no meio a uma turbulência, uma tentativa de golpe de Estado, mais uma tentativa de golpe de Estado em menos de 2 anos, né, 1 ano e pouco, e o JK assume pela frente um grande desafio. O desafio é tentar unificar o país e tentar criar certa estabilidade. E vou logo dizendo, o JK é o responsável por conseguir criar uma coalizão muito grande no Congresso Federal e, consequentemente, aprovar várias medidas. Mas antes, eu gostaria de falar para vocês quem é, né, esse sujeito JK que chega à presidência da República em 1956. JK, de 51 a 56, né, até o primeiro mês de 56, ele havia sido
governador de Minas Gerais. Foi tido como um governador moderno, que construiu várias coisas, principalmente na capital, em Belo Horizonte, né? Construindo rodovias, construindo palácios novos, e ele tinha sempre um lema de modernização. Então, aquele lance de que a gente escuta o JK falando de desenvolver o Brasil muito rapidamente, ele conseguiu fazer isso especificamente em Minas Gerais. E o grande lema da campanha dele foi trazer 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de mandato. E esse lema foi reduzido e ficou sendo traduzido como 50 anos em 5. Ou seja, trazer um crescimento econômico muito rápido para o Brasil em 5 anos de governo. Mas será que isso é possível? Porque são várias condições aí que ele necessita criar, pelo menos, ou então num cenário internacional favorável, para que ele consiga deslanchar esse crescimento econômico. O primeiro ponto é que o cenário internacional estava favorável para a criação de certo progressismo na política. Isso significa que Estados Unidos, Europa, passava por um momento de ampliação das relações e das políticas sociais dentro dos seus governos. Ou seja, a década de 50 e a década de 60 nos Estados Unidos é marcada pela criação e a construção do estado de bem-estar social, que é mais ou menos aquele estado que garante um montão de direitos para a população, como assistência à saúde, assistência à moradia, garantia do emprego, e isso gera certo conforto para a classe trabalhadora, embora ela esteja ali sendo explorada a partir do seu trabalho. Então esse clima, essa sensação de progressismo em plena Guerra Fria para esses países, que foi estimulado em grande parte por aquilo que a União Soviética garantia aos seus trabalhadores, também chegou ao Brasil. Então, essa política progressista que o JK vai incorporar dentro do Estado brasileiro e vai construir no Estado brasileiro, tinha certo respaldo internacional. O segundo ponto, bastante importante, que a gente não pode esquecer, é que o JK, para construir essa coalizão, ele fez um grande pacto com os dois principais partidos da sustentação do seu governo, que era o PTB, o Partido Getulista, que tinha uma ampla camada populacional, uma base de operários, sindicalistas e funcionários públicos bastante expressiva no Brasil, e o seu partido, que era o PSD, que era mais ou menos aquele partido que engloba um certo centrão, mas que geralmente se alinhava ao PTB, que era o responsável sempre por estar no poder. Mas o JK, diferentemente aí, era do PSD. O JK era tido como um getulista também, mas não tão quanto getulista como era o cara que ganhou o cargo de vice-presidente da República nas eleições, que foi o João Goulart. O João Goulart, também conhecido como Jango, ele já havia sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, no governo democrático. Se você não se lembra o que ele fez como ministro do Trabalho, né, vale você conferir a aula de JK, que é uma aula anterior a essa. E o Jango, ele foi inclusive ele até pediu demissão do Ministério do Trabalho no governo Getúlio Vargas, porque ele trouxe uma decisão ali de salário mínimo e um salário complementar para os trabalhadores, diferentemente daquilo que os empresários gostariam. E aí os empresários, junto com a imprensa, pressionou para que houvesse a demissão do Jango. Então o Jango tinha um carisma com a população por conta das suas práticas populistas, né? Então pode-se dizer que o Jango era um populista com muito mais raiz do que o JK. Mas o JK também se encontrava bastante nisso, principalmente por conta das inaugurações das grandes obras que ele fez e também das políticas de trazer novas empresas para o Brasil. E essas políticas de trazer novas empresas para o Brasil passa estritamente por algo que foi constituído antes do governo JK especificamente, que foi com o Café Filho. O Café Filho, ele foi o responsável por iniciar o processo de abertura econômica do Brasil. Esse processo de abertura econômica tinha, na verdade, uma superintendência da moeda e do crédito, também conhecido como SUMOC. Essa superintendência foi responsável por revisar as tarifas tributárias alfandegárias de entrada e saída de produtos e também dos tributos das empresas internacionais, como também as remessas de lucro e tudo mais. Então essa revisão vai construir um primeiro caminho de abertura econômica para empresas estrangeiras no Brasil. E quem vai dar sequência nessa política, né, que não deixa de ser uma política desenvolvimentista, né, ou seja, onde o Estado tem um papel fundamental nessa economia que vai orientar exatamente onde serão esses investimentos,
né, traz muito crescimento econômico no Brasil. Para vocês terem ideia, o Brasil tem média de crescimento econômico nessa época de 10% ao ano. Ou seja, é um número muito significativo. Isso significa que em 5 anos o JK poderia trazer mais ou menos o crescimento de 50% da economia brasileira. Ou seja, de metade da economia brasileira construída há muitos anos. Tá? Pois bem, quando a gente fala aí, né, do governo JK especificamente, nós precisamos entender o que ele pensou para o Brasil e qual foi o projeto estabelecido, principalmente por secretarias de comando dentro da estrutura estatal que orientasse o investimento. Então foi todo criado um grupo de trabalho que tentou racionalizar a administração para que pudesse trazer essas indústrias internacionais para o Brasil. Então esse lema de 50 anos em 5, que foi o lema do JK, foi transformado num plano de metas a serem batidos por principalmente as áreas e setores do governo. Então quando a gente fala dos 50 anos em 5, nós precisamos necessariamente pensar nas 30 metas que foram estabelecidas pelo plano de metas. E essas 30 metas eram divididas em 5 grandes áreas. A primeira área, a educação, né, que foi muito pouco oferecido ali, teve muito pouco investimento. A alimentação, que também teve muito pouco investimento, embora o Brasil seja um grande produtor de commodity naquela época, e vocês vão perceber que o café vai ter uma grande baixa no final do governo JK, e os preços das commodities no geral tiveram uma grande baixa no desenvolvimento aí do governo JK. Nós vamos ter também aí a energia, a indústria de base e os transportes. Esses 3 setores, eles quase compreenderam 93% do investimento do Estado brasileiro. Então isso já mostra para vocês como que a energia e a alimentação ficaram bastante de lado, isolados no desenvolvimento desse processo. E esse fechamento de todo esse plano de metas, junto com essas subdivisões dentro desse plano de metas, traz consigo a grande joia da coroa. Qual é a joia da coroa? A construção de uma nova capital para o Brasil, uma capital super moderna, super nova, onde pudesse entregar, né, pro Brasil, onde pudesse colocar o Brasil no pioneirismo do crescimento econômico mundial, que era Brasília. Brasília, na verdade, não foi um projeto que saiu da cabeça do Juscelino Kubitschek logo em 1961 ou nas campanhas eleitorais de 1960. A tentativa de construir uma capital no interior do país, ela é muito antiga. Ela já remete ao tempo imperial, onde os imperadores do Brasil, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II e a família real, já havia pensado em constituir uma capital para o Brasil no interior do Brasil, longe dos portos marítimos, evitando uma possível invasão e, consequentemente, uma possível destituição, né? Mas isso nunca saiu do papel, especificamente, né? Só sai do papel quando esse grande cara que tem um espírito modernizador incorpora esses elementos e coloca para valer isso. Até porque isso faz parte da geração de empregos, do desenvolvimento do Brasil e da constituição do boom das grandes empresas de construção civil. Muitas dessas grandes empresas de construção civil que iniciaram as obras de Brasília, hoje elas são grandes conglomerados de engenharia e construção na atualidade no Brasil também. Então veja que é importante a gente ver como que a história auxilia a gente a compreender como as coisas aconteceram no Brasil. Pois bem, esse plano de metas, de 30 metas estabelecidas em 5 grandes áreas, ela vai ser racionalmente administrado, mas a partir daquilo que a gente compreende como desenvolvimentismo. Né? Se você não se lembra o que é esse conceito, tem mais um vídeo aqui no canal que vale a pena você assistir, tá? Que compreende basicamente um desenvolvimento em 3 grandes setores, né? É uma política econômica que busca desenvolver e crescer o Brasil, né? Fazer com que o Brasil cresça, geralmente as periferias do capitalismo, né? Que a gente pode até fazer uma análise do peronismo, que foi basicamente também esse estilo de desenvolvimento, e que tem pelo menos 3 pés, vamos dizer assim. É uma política econômica que tem tripé. Ou seja, o primeiro pé, que é o Estado que organiza e racionaliza o investimento, né? Geralmente esse Estado também ele acaba investindo em indústria de base, onde demanda muitos recursos e o capital brasileiro, né, privado, a burguesia brasileira não tem esses recursos suficientes para produzir, e geralmente essa indústria de base tem um lucro a longo prazo, então também não é atrativo para o mercado internacional fazer esse investimento, então fica com o Brasil, principalmente na defesa da soberania nacional. O segundo ponto é a burguesia estrangeira ou o capital estrangeiro, que é atraído
para cá, né, seja com algum subsídio ou seja com políticas de trabalho que sejam realmente compensatórias para essas grandes empresas, e elas então trazem o grande capital, né, um grande aporte de capital, mas também trazem consigo as grandes tecnologias desenvolvidas nos Estados Unidos e na Europa. Então isso é importante, visto que o Brasil não tinha grandes universidades e faculdades nessa época. Então, o Brasil cria o terreno fértil e vem aí o capital estrangeiro. E o capital nacional, que você deve estar perguntando, poxa, mas o Brasil não tem uma burguesia? Tem. A nossa burguesia ela se desenvolveu muito na era Vargas, né? E essa burguesia nacional, ela serve mais ou menos como uma burguesia acoplada à burguesia internacional. Ela vende produtos para a burguesia internacional, para essas montadoras especificamente de carro, que vai ser as principais empresas que vão chegar até o Brasil. Então, por exemplo, se nós temos a General Motors se instalando no Brasil em 1959, sobretudo no ABC, nós vamos perceber que as pequenas peças para montar os carros no Brasil vinham de empresas brasileiras. Então o capital nacional ele serve como suporte ao capital estrangeiro. E consequentemente, para se vender bastante carro no Brasil, vender ônibus no Brasil, era preciso que tivesse uma infraestrutura para isso. E qual é a infraestrutura? A infraestrutura são as construções de grandes estradas. Então, o Juscelino Kubitschek ficou conhecido como o grande construtor de estradas no Brasil. Né? O número de estradas no Brasil nessa época praticamente dobrou devido a essa grande explosão do desenvolvimentismo. Então o crescimento econômico era muito pujante. No entanto, esse crescimento econômico pujante, né, encontra pela frente, né, a desvalorização das commodities. Então o que isso significa? Que conforme o Brasil vai importando, vai trazendo esse capital estrangeiro e esse capital estrangeiro vai remetendo os lucros para fora, o Brasil não consegue acompanhar no mesmo passo, né, a venda de matéria-prima para a Europa e para os Estados Unidos. Então, esse Estado brasileiro que não consegue arrecadar recursos com a venda dessas matérias-primas, todas aí, como o café, por exemplo, vai fazer com que o Brasil tenha que buscar recursos internacionais para pagar esses empréstimos, né? E aí, a quem o Brasil recorre? Né? O Brasil recorre ao grande capital internacional que está buscando oferecer esses recursos internacionais para as potências em desenvolvimento. E nesse caso é o Fundo Monetário Internacional, tão conhecido como o FMI. Então o Juscelino Kubitschek tenta negociar com o FMI, mas o FMI, para emprestar esse dinheiro ao Brasil, que era cerca de 200 milhões de dólares, pediu que o Brasil seguisse uma cartilha. E essa cartilha era uma cartilha de austeridade. Né? O Brasil se comprometeu, no entanto, o Juscelino Kubitschek levou até praticamente o seu último ano de governo a política do desenvolvimentismo, sendo que no último ano de governo o Brasil estava assolado por uma inflação muito grande, pela castração dos sindicatos rebeldes, principalmente porque a inflação era grande e os salários não acompanhavam essa inflação, né? E consequentemente nós vamos ter cerca de 50 greves no Brasil, que era um marco para aquele período. Então isso significa que, apesar do Brasil estar crescendo economicamente de uma forma muito intensa, as desigualdades, sejam elas sociais ou regionais, elas se mantinham, ou às vezes elas até aumentavam, porque esse desenvolvimento e esse crescimento econômico, ele, claro, oferecia um emprego, mas esse emprego não acompanhava o processo de inflação gigante que o Brasil estava passando. E todos esses produtos do capital estrangeiro eram basicamente para serem oferecidos a uma classe média alta e aos ricos. Então daqui a pouco vocês vão ver que esses produtos de bens de consumo durável, né, tem um teto. Né? E esse teto vai trazer consequências para o parque industrial e econômico brasileiro. Pois bem, mas já deu para notar que o governo Vargas que o governo JK é um governo de entusiasmo, né? O Brasil está passando por um período de otimismo muito grande. E esse otimismo, ele perpassa todas as esferas sociais. Então não é só um otimismo na economia, embora haja, claro, inflação e tal, né? Embora haja greves, mas existe uma ideologia otimista que perpassa, claro, os meios de comunicação. E essa ideologia
do otimismo, ela também é explorada por alguns eventos históricos que aconteceram e que colocaram o Brasil como um grande país no mundo. Né, como, por exemplo, a conquista da Copa do Mundo de Futebol Masculino em 1958, na Suécia, quando o Pelé dá um show com 17 anos de idade e a gente acaba ganhando o primeiro título internacional de futebol masculino. Então esse é um ponto muito importante. Lembrando que o Brasil havia perdido em casa em 1950 para o Uruguai, onde foi conhecido o episódio como Maracanazo, onde o Maracanã ficou todinho calado porque os uruguaios acabaram vencendo a partida. Então esse sentimento de pessimismo no esporte foi superado em 1958 pelo talentosíssimo e jovem naquela época Pelé. Né? Então isso gerou um ânimo, um otimismo. É válido lembrar também que no mesmo ano da chegada do JK ao poder, em 56, nós temos o lançamento de um disco muito importante para a música brasileira, que é o Chega de Saudade, que é a inauguração de um movimento musical no Brasil que vai reformular as estruturas da cultura brasileira, né? Sobretudo da cultura musical brasileira, que é a Bossa Nova, que foi inaugurada por um importante compositor recém-falecido, né? Chamado João Gilberto. E essa Bossa Nova era uma mistura de dois elementos, assim, um importante para o Brasil e um muito importante internacionalmente, sobretudo dos Estados Unidos. Era a mistura do samba, né, que é um gênero musical que vem do morro, né, e também do cool jazz norte-americano. Então essa mistura feita essencialmente por uma classe média intelectualizada, que sabia o que acontecia na periferia, mas que também sabia o que acontecia nesses espaços internacionais, junto com o conhecimento formalizado, ela construiu, né, uma nova musicalidade para o Brasil que influenciou não só os cantores daqui, mas também como cantores e gêneros musicais lá fora. O João Gilberto, não sei se você conhece, mas coloca aí uma música dele para você ouvir, escuta essa mesma, Chega de Saudade, que vale a pena, você vai perceber que ele modifica a estrutura musical da época. Antes do João Gilberto, os grandes cantores do Brasil eram conhecidos como vozes de ouro do rádio. Pô, o cenário tá caindo aqui, acho que talvez seja alguém que esteja nos ouvindo. Mas seriam as vozes de ouro do rádio, né? Ou seja, eram pessoas que cantavam muito com vozeirões grossos, assim, e isso era o sinônimo de beleza da cultura musical. Já o João Gilberto, ele tem uma voz muito fina, né? Muito baixinha, e ele muda totalmente o estilo e isso se torna também atrativo. Então isso abre espaço para cantores que têm vozes não tão graves, grandes, como essas vozeirões do rádio, sejam também grandes músicos, como por exemplo o Chico Buarque, né, que vem depois, na década de 60, o Caetano Veloso, que vem depois também, o Gilberto Gil e uma infinidade de outros cantores. Então, esse é um ponto importante para a cultura musical. Tem um lance também na literatura, que mais ou menos em 1958, um cara chamado João Guimarães Rosa também muda completamente a estrutura literária brasileira, escrevendo um livro chamado Grande Sertão Veredas, que quem leu sente a dificuldade da leitura, mas não é por conta do excesso de formalismo. É pelo contrário, pela falta de formalismo, porque é uma narrativa meio que em dialeto popular, que é muito difícil de ser lida, né? Nós também vamos ter a chegada da televisão no Brasil, né, que é um evento importante e que inicia o processo de desenvolvimento da indústria cultural. Né? Então, todas essas coisas se desenvolvendo ao mesmo tempo e acontecendo ao mesmo tempo geram um espírito otimista no Brasil. Mas é válido lembrar que no último ano de governo do JK, onde ele inaugura Brasília, né, como a capital da horizontalidade, principalmente planejada por um comunista chamado Oscar Niemeyer e um outro engenheiro bastante importante que é o Lúcio Costa, esse engenheiro e esse arquiteto, eles pensaram Brasília para ser construída horizontalmente, ou seja, onde as pessoas pudessem participar, onde os políticos estivessem envolvidos com as pessoas, né? E onde a Praça dos Três Poderes, que é uma praça importante de Brasília, pudesse criar uma harmonia entre esses poderes no Brasil. No entanto, o final do governo JK, né, nós temos ali algumas denúncias de corrupção, né, por conta desses investimentos públicos. Nós também temos uma inflação gigantesca acometendo o Estado brasileiro, uma impressão de papel moeda que vai acontecer também no final do governo JK, né? E, consequentemente, nós vamos ter ali uma desestrutura do JK
do finalzinho do governo JK, queimando um pouco o filme de quem ele indicaria para ser o seu sucessor, que seria uma forma de retribuir aquilo que o general Henrique Lott fez, e por isso ele vai ser indicado pelo JK para ser o seu sucessor, certo? Mas sobre isso a gente fala um pouco na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todos vocês e valeu!